Boa noite, pessoal. Estamos aqui na sexta-feira para gravar essa aula de cálculo. Eu não consegui gravar antes, tá? Eu espero que vocês me compreendam. Agradeço a compreensão de todos que compreenderem. Aqueles que não compreenderam, eu não posso fazer absolutamente nada senão lamentar profundamente. Mas também ninguém vai morrer por causa disso. Derivadas parciais. Bom, gente, derivada parcial é derivada também. Elas são muito parecidas. Agora, qual é a complicação? É porque é o seguinte, ó. Por que ela é parcial? Porque a gente tem duas funções, uma função de duas variáveis, né? E, e a função depende dessas duas. Só que a gente vai olhar a derivada, que é a taxa de variação, quanto alguma coisa muda, tá? Varia, aumenta ou diminui por unidade daquela outra variável, considerando só uma parte disso. Então, por exemplo, se a função depende de x e y, a gente pode saber como a função varia em relação a x sem mexer em y. Essa é a derivada parcial em x. E a gente pode mexer na função em y, mantendo x constante, ou seja, mexe em y sem alterar x, tá? Então mexe só numa parte, para não complicar demais. Então, você que não se lembra de derivada, tá? A partir aqui no canal ainda tem a nossa aula, as aulas 4, 5, 6, 7 e 8 e 9, elas abordam derivada, mas as técnicas de derivação que importam, eu creio que são nas aulas 5 e 6, tá bom, gente? Ou 6 e 7. Mas está lá escrito técnicas de derivação 1, técnicas de derivação 2. Tá, gente? É importante que você lembre essas regras. Bom, vamos lá. Vamos aqui falar de derivadas parciais e depois de regra da cadeia. Então, no nosso caso, a gente começa a perguntar. Derivada, como derivada expressa uma mudança, a gente vai perguntar quem varia e quem permanece fixo. Uma vez que agora nossas funções S de x e y variam tanto quando a gente muda x quando a gente altera y. Tá certo? Então, a gente poderia se interessar em saber o que acontece com S quando a gente varia um e mantém um outro fixo. Ou seja, se a gente varia x e mantém um fixo, y um valor fixo y0, ou mesmo o que ocorre quando a gente altera y e mantém x constante a um valor x0. Isso ocorre com frequência. Na física, no estudo dos gases, por exemplo, a gente poderia saber, né, como variar a pressão, por exemplo, se a gente alterar o volume e mantiver a temperatura, tá certo? Ou o que acontece se a gente mudar a temperatura de um gás, que acontece com a pressão dele, mantendo o volume constante, mas alterando a temperatura, tá certo? A derivada parcial, ela tem esse nome porque a gente muda uma parte e mantém a outra constante, tá? Porque ela dá a taxa de variação da função com respeito a uma parte das variáveis independentes, mantendo a outra parte constante. Então, no caso de uma função de duas variáveis, uma muda e a outra permanece fixa. No caso de três, uma variável independente se altera, ou seja, muda, e as outras ficam inalteradas. É por isso que é derivada parcial, porque deriva uma parte e mantém o resto constante. Então, suponha que x0 e y0 seja um ponto do domínio da função f de xy. Se a gente fixa y igual a y0, desculpa, então f de x e y0 é função apenas da variável x. O valor da derivada d dx de f de x e y0 no ponto x0 nos dá, então, uma medida da taxa de variação instantânea de f em relação a x no ponto x0, y0. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Tem uma função de duas variáveis. A gente fixa y num ponto, y0, faz variar x e depois aplica nesse ponto. O que é isso, gente? Isso é o quanto a função f varia em relação à variável x no ponto x0, y0. Nós poderíamos fazer o mesmo, tá? Calculando a derivada d dy de f de x0, agora x0 é fixado, y em y0, vai nos dar uma medida da taxa de variação instantânea de f em relação a y no ponto x0 e y0. Ou seja, muda uma, tá? A gente vê como varia a função num determinado eixo, mantendo o outro ali sem mudança, tá? Então, a definição, gente, como é que a gente calcula uma derivada parcial? Considere uma função s igual a f de xy
uma função de duas variáveis e x0 e y0 um ponto no domínio da função f. Ou seja, um ponto no plano cartesiano, tá? Restrito aí na região que compõe o domínio de f. Então, a derivada parcial de S em relação a x no ponto x0, y0 é a derivada em x0 da função que resulta quando y for mantido constante e a x se permite variar. Em outras palavras, a derivada, que é um limite, tá? Aplicada no ponto x0, y0, ou, né, denotada aqui por esse símbolo que é o derrom ou del, eu costumo chamar del, tá? Porque derrom é muito grande, né, para ficar falando. Então aqui, ó, del x, de f de x e x0, lembrando, você não aplica a função no ponto e deriva, você deriva e aplica a função no ponto, são duas coisas diferentes, tá? Então aqui, ó, é f de x, tá? Fx, desculpa, de x0, y0. Isso aqui, gente, veja, é o limite de uma variação. Mas variação de quem? De x. A derivada em x expressa uma variação de x enquanto o y não muda. Por quê, gente? Olha, a gente vai pegar o valor da função num ponto deslocada do ponto x0, vamos supor aqui no nosso eixo de coordenadas, seja x e seja y, a gente altera nesse eixo x de um valor ΔX, tá? E mantém y0 constante. Eu já vou mostrar isso num gráfico para vocês. Esse limite, tá? Ele vai fazer com que esse ΔX se aproxime tanto de zero quanto a gente queira, tá? E essa expressão, ela nos mostre qual é a variação de f por unidade de x quando y é mantido constante, tá certo? Então, é o limite de uma da razão de uma diferença. Tá? A primeira definição, tá? Ela coloca a derivada em função de um ponto x0 específico. Aqui faltou coisa, eu vou corrigir, tá? Eu pulei aqui, né, também a derivada em y, tá? A derivada da função s igual a f de xy, que é uma função de duas variáveis, e considerando x0 e y0 um ponto no domínio de f, então a derivada parcial de s em relação a y no ponto x0 e y0 é a derivada em x0 da função que resulta quando x igual a x0 for mantido constante e a y se permite variar. Ou seja, denota-se derivada del f de x0, y0, lembrando, deriva e aplica a derivada, e aplica no ponto. Fy de x0, tá? Ela é igual ao limite, agora não é mais o ΔX que tende para zero, é o ΔY. Por quê? Porque a gente variou, ao invés de variar nesse eixo x aqui, a gente está variando nesse eixo y. Então, o que acontece? A gente aumenta ou diminui um ΔY, tá? Seja esse ΔY, vamos considerá-lo positivo, seria um aumento, se fosse menor que zero, seria uma diminuição do ponto y0. Então a gente varia y mantendo esse x constante. A gente faz isso aqui, ó, no ponto do domínio e analisa o que acontece com a função. Tá certo? Ela vai experimentar uma variação naturalmente e aqui não é x, aqui é y, tá? Esse aqui eu já vou corrigir aqui mesmo, tá? ΔY. Vou ver aqui. Pronto. Tá? Então tá. Deixa eu anotar isso aqui. Beleza. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, que nem a gente fazia no cálculo 1, é achar a função derivada, tá? Em contraposição a calcular a derivada num ponto. Então, a primeira definição apresentada coloca a derivada em função de um ponto x0 e y0 específico. No entanto, algumas vezes é interessante pensar nas funções derivadas parciais. Elas são definidas como del f, del x, tá? É o limite de x mais ΔX, lembrando, o aumento aqui em relação a x, e y menos f de xy. Por quê? A gente varia x e mantém o y lá sem variar. A gente está analisando o y sempre no mesmo ponto.
E a derivada parcial em y é o contrário. É o contrário não, é diferente, é na outra variável, é na outra parte. Então, ó, você mantém o x constante, e por isso ele aparece bem aqui, ó, x e x aqui, e você varia. Y mais delta y é diferente de y. E quando a gente faz esse limite tender a zero, tá? Desculpa, quando a gente faz essa função tender a zero com o limite, tá? Esse valor, que é o valor resultante da tendência de ΔY indo para zero, tá? Ele vai dar para a gente a derivada parcial. Então, a gente faz ΔY tender para zero, e esse resultado disso nos dá o limite, tá certo, gente? E esse limite dessa diferença é a derivada. Isso aqui é a definição de derivada parcial, de função derivada parcial, mais precisamente. Qual o significado geométrico? A gente viu no cálculo 1 que as derivadas poderiam ser entendidas como a inclinação das retas tangentes, ou das taxas de variação a um determinado ponto no qual elas eram avaliadas. As derivadas parciais têm interpretações semelhantes. Se a gente imagina que C1 seja a interseção da superfície S de xy com o plano y igual a y0 e que C2 seja a interseção dessa superfície com o plano x0, a gente pode chegar aqui, tá, ao significado geométrico disso. Ou seja, a derivada parcial com respeito a x pode ser entendida como a taxa de variação de S em relação a x ao longo da curva C1, que eu já vou mostrar para vocês. Olha aqui. Então, ó, variação de S, que é a nossa função, S igual a f de xy, em relação a x ao longo da curva C1. Então, vê, ó, a gente fixa num ponto y0 e faz variar sobre toda essa curva aqui, tá? E aí a função ela varia nesse plano aqui, ó, tá? Nesse plano y0 constante. Naturalmente, no ponto x0 e y0, que é o que resulta da aplicação da derivada no ponto x0 e y0, nós vamos ter aqui a inclinação, tá, da reta tangente a essa curva C1, tá? Que é a curva que resulta da interseção desse plano y igual a y0 constante com a superfície formada pelo gráfico da função f, tá certo? Então, ó, o que é a derivada parcial? É, né, a variação ao longo dessa curva C1, e o que é a derivada no ponto? Né? É a inclinação da reta... Minto, vamos ficar melhor. O que é a derivada parcial em x? São as inclinações, ponto a ponto, da reta tangente, tá? A curva C1. E o que é no ponto x0 e y0? Essa mesma coisa, a inclinação da reta tangente no ponto x0 e y0. Ou a taxa de variação, tá? Da função f no ponto x0 e y0, considerando aí essa curva C1, tá bom? E a derivada parcial com respeito a y pode ser entendida como a taxa de variação de S em relação a y ao longo da curva C2. Vamos lá. Você viu que a curva C1 ela estava bem aqui, ó, ao longo do eixo x. Agora a gente fixou x igual a x0 e faz variar a função f ao longo dessa curva C2, que é a interseção do plano x igual a x0 com a superfície em cinza da função f de x igual a f de x y igual a f de x0 y0, tá? Desculpa, f de xy. A derivada no ponto x0 y0, a gente tem a inclinação da reta tangente a essa curva C2 no ponto x0 y0. Mas, quando a gente está tomando a função derivada parcial, ela vai dar para a gente a inclinação dessa reta tangente em todos os pontos, tá certo? Então, veja como a gente varia a função em y, olha aqui no o y, a gente varia ao longo desse eixo, mantendo esse eixo constante, né, o x constante, tá certo? Por isso que a gente vai parar aqui numa linha, tá? Em comparação aqui, ó, a gente tem essa curva ao longo aqui, tá, do plano y igual a y0, e aqui para variação em x.
Então, geometricamente, a derivada parcial em relação em x é a inclinação da reta tangente à curva C1 no ponto x0, y0. Já a derivada parcial em relação a y é a inclinação da reta tangente à curva C no ponto x0, y0. Pode dizer que são, respectivamente, a inclinação da superfície na direção x, em x0, y0, e a inclinação da superfície na direção y, em x0 e y0. Tá bom, gente? Derivadas de segunda ordem e superiores. É possível também executar derivadas parciais de segunda ordem. Por exemplo, a equação de onda ela tem derivadas parciais de segunda ordem. A gente vai ver isso posteriormente. Então, a gente supõe que S igual a f de x, y é uma função de duas variáveis x e y. Suas derivadas parciais, del f, del x e del f, del y, são também funções das mesmas variáveis independentes e podem ter elas também derivadas parciais. Então, o que a gente está dizendo com isso? Que f de x e y é uma função de duas variáveis e quando você deriva, as derivadas parciais vão ser também funções de duas variáveis. Então, você pode derivar uma vez em x e depois em y. Uma vez em y e outra em x. Você pode derivar duas em x e mantendo y constante. Pode derivar duas vezes em y. Assim que a banda toca, entende? Isso produz quatro tipos diferentes de derivadas parciais de segunda ordem, tá? Que são definidas como, ó, derivada segunda da função f com respeito a x, derivada parcial segunda com respeito a x, é a aplicação da derivada da função f com respeito a x, sendo seguida pela aplicação de uma outra derivada em x, a derivada segunda de f com respeito a y, derivada parcial segunda de f com respeito a y, é a aplicação da derivada parcial em relação a y da função f, seguida por uma segunda aplicação da derivada parcial, tá? Em y ainda. Agora começa a enrolar, né? Derivada parcial segunda em relação a y em relação a x. Assim, olha, gente, quando a anotação está assim, ó, a gente vai lendo da esquerda para a direita nessa anotação e nessa anotação da direita para a esquerda. Então, ó, del f, del y, seguida da aplicação de del x. Então, fyx é a derivada de f com respeito a y, a derivada parcial de f com respeito a y, seguida da derivada parcial com respeito a x. A fxy ao contrário, é a derivada parcial de f com respeito a x, seguida de uma derivada parcial com respeito a y. Vocês já vão ver, tá, que quando a função ela é contínua, bem comportada, essas derivadas mistas, né, como a gente chama, elas são iguais, tá certo? Inclusive tem exemplo para isso. Então, essa segunda derivada segunda, tá? Ela é uma derivada realizada em relação a x e depois com respeito a y. Então, a gente chama de derivada mista quando a gente deriva em duas variáveis diferentes, como, por exemplo, essas que eu acabei de apresentar para vocês. Derivadas mistas ou cruzadas, tá? Temos uma derivada de ordem superior, derivada de primeira ordem, denominada derivada mista, tá certo? Outras derivadas de ordem superior, tá? As derivadas parciais de terceira ordem, quarta ordem superiores podem ser obtidas derivando-se sucessivamente as funções. Seguem algumas possibilidades, olha. Derivada terceira parcial de f com respeito a x, ou seja, você deriva duas vezes f com respeito a x e deriva mais uma vez essa função a respeito a x, sempre mantendo y constante. Derivada na quarta, só que aqui não é x, aqui é y, tá? Vou botar um y aqui. Tá? Derivada quarta de f com respeito a y. Você deriva três vezes a função f com respeito a y, mantendo x constante, e depois você deriva mais uma vez com respeito a y, mantendo x constante, ou seja, executa mais uma vez uma derivada parcial em relação a y. Aí também tem as derivadas mistas de outras ordens, tá? Então, de ordem terceira aqui, ó, uma derivada terceira de f com relação a x e com respeito a y. Então, o que acontece? A gente deriva duas vezes f com respeito Minto. A gente deriva duas vezes f. A primeira com respeito a x e depois a y, e depois a gente deriva y. Você poderia entender isso o seguinte, olha, como uma derivada parcial de f com respeito a x, seguida por uma derivada segunda de f, dessa função, desculpa,
de del f, del x com respeito a y. Eu sei que deve estar, a cabeça de vocês deve estar dando um nó aí, tá? Vocês vão ter que estudar isso, naturalmente, vocês vão ter que praticar, tá? Com os exemplos dá para ver mais fácil, mas vocês vão ter que fazer as tarefas aí com a afinco. Bom, agora chega mais uma coisa para complicar mais do que já estava complicado, que é a regra da cadeia para derivadas. Bom, o que era a regra da cadeia para uma função de uma variável? A regra da cadeia é uma regra para derivar funções compostas, quando tem uma função dentro da outra. Pensa que uma função comeu a outra. Lá ele, né? Aí você pensa que uma função engoliu a outra, uma está dentro da outra. Pensa dessa maneira aí que dá certo, tá? Não é isso, naturalmente. Mas eu estou trazendo um mnemônico para ver se te ajuda a pensar e a lembrar disso. Mas se y for função diferenciável de x e x for uma função diferenciável de t, então a regra da cadeia para a composição de y, x e t, ela resulta na seguinte derivada. Se eu tiver uma função y como função de x, que é função de t, tá? Só botando aqui para ressaltar isso, dy dt, ora, você quer saber como y varia em função de t, que está lá na ponta, né? Você tem o x no meio, o x está atrapalhando, você vai fazer o quê? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou computar a primeira parte aqui, del y, del x, ou seja, eu quero saber como o y muda com respeito de x, porque o y depende do x, mas o x depende do t. Aí eu quero saber como o x varia com o t. Então, a derivada ela dá uma taxa de variação. A gente está dizendo o seguinte, olha, se a gente está derivando dy dt, a gente está dizendo que dy dx e dx dt são duas variações. Uma de y com respeito a x e outra de x com respeito a t. Então, o que é a regra da cadeia afinal? É você quebrar em duas partes, tá? Quebrar em duas partes as variações. Então você tem uma coisa que depende da outra e a outra que depende da outra. Então você vai ver como uma depende de uma e como a outra depende da outra, tá? É... Então vamos botar aqui um exemplo do dia a dia, né? Que é um exemplo que envolve sacanagem, né? Vamos dizer, tá, que um casal, né? Para um casal ter lá o seu encontro, sua relação sexual, um precisa do outro, né? Então, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, ou o homem precisa do outro homem, e outra mulher depende da outra mulher. Mas todos esses casais, eles podem ter filhos também. E aí, para ocorrer a relação sexual, não depende só mais do casal, depende da criança também, né? Porque, bom, enfim, né? Senão a criança vai ouvir as estripulias, então depende da criança ter ido dormir. O que acontece, gente, quando a gente toma a derivada parcial? A gente vai saber se o casal tá afim de ter a relação, ou seja, se um elemento do casal vai querer fazer a relação com o outro, aí você vê se o casal está disponível, se a criança foi dormir. Entende? Ou seja, um depende do outro que depende do outro para que o negócio aconteça. Então, para a gente computar essa variação, para a gente computar aí, digamos assim, essa relação entre essas pessoas, depende da criança ter ido dormir, porque se a criança não foi dormir, não vai rolar, tá? E depende também dos outros estarem com vontade, né? Se o casal tá com vontade de ter a relação, entende? Então aí, naturalmente, todo mundo já foi filho de alguém, tá? Todo mundo já foi filho de alguém aqui que está assistindo essa aula, né? Eu tô falando de uma coisa meio óbvia. E você foi filho de uma mulher. Lembre-se disso, tá? Antes de respeitar as mulheres. Então, para você ter uma relação sexual, tendo filhos na sua casa, você tem que esperar que a criança durma. Então, naturalmente, a taxa de variação varia um com respeito ao outro e o outro em relação ao terceiro. Ou seja, como um depende do outro e o outro depende do terceiro, a gente tem que saber como cada um vai mudar, entende? Então a gente tem que saber como um varia com respeito ao outro e como o outro varia com respeito ao terceiro. É isso que é a regra da cadeia, gente. É uma função composta, tá? É a taxa de variação de uma função composta. É uma regra que é aplicável para funções compostas. Vamos lá.
Então, suponhamos que S igual a f de x e y, uma função de x e de y, e que, por sua vez, x e y sejam funções de uma só variável, t, vamos dizer, tá? Então, x é uma função, era uma variável independente, ou seja, x e y eram variáveis independentes, só que ambas agora dependem de t, tá certo? Imaginem-as como funções paramétricas. A função composta S de f de x de t, então ela expressa como a função S, tá? Expressa S como uma função só da variável t, tá certo? Assim, nós podemos perguntar pela derivada ds dt e pela sua relação com as derivadas parciais, tá? Del s del x, del s del y, aí também das derivadas ordinárias de x e respeito a t. Se del x, se delta x, delta y e delta s corresponderem às variações em x, y e s, respectivamente, que correspondem a uma variação delta t e t, então o que acontece, gente? Variar s com respeito a t é mudar s e dividir pela mudança de t, fazendo essa mudança de t tendendo a zero. A mesma coisa para x e para y, tá? Então, dx dt desculpa, dx dt é o limite com delta t tendendo a zero de delta x por delta t. E dy dt é o limite de delta y por delta t com delta t tendendo a zero. Então, lembrando disso, né? Se a gente tiver uma função f de x e y, uma função de duas variáveis reais a valores reais, a gente vai denominar diferencial total de s em x0 e y0 a essa função aqui, gente. Tá? ds, ela expressa para a gente o quanto a função s varia no total. A gente estava falando de variação parcial, agora a gente está falando de variação total. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a parte que varia em x, mantendo y constante, e vai computar, somar com a variação em y. Então, isso aqui, gente, nada mais é, tá? Isso aqui nada mais é do que uma variação em x mais uma variação em y, tá? Isso aqui é a variação em S. Beleza? E como é que eu sei que é uma variação? Porque eu estou pegando aqui, ó, del S, del X, e eu estou vendo como essa função muda, tá? S, com respeito a X, mantendo Y constante, no ponto X0, Y0, tá? E multiplico por um incremento ou variação infinitesimal dx, tá certo? Somente no eixo x. E eu faço a mesma coisa com o eixo y. Eu quero ver como a função s varia com respeito a y, mantendo x igual a x0 constante no ponto x0 y0, e eu multiplico por um incremento, um aumento em infinitesimal em y, tá? Então eu vou saber como a função s varia. Se você quiser e você gostar dos mnemônicos, tá? Você pode fazer isso aqui, mas que nenhum matemático me veja fazendo isso, porque isso aqui é meio que assassinar a matemática. Isso não é verdade, tá, gente? Isso aqui é apenas um mnemônico para você se lembrar. Se você fizer isso, eu vou te dar 2 cascudos na tua cabeça, tá? Então, ó, corta, corta, né? Tá? E corta, corta. Mas, professor, isso aí é corta-corta mesmo? Não, gente, isso aqui é só um mnemônico, para você se lembrar. O que sobra aqui em cima? A parte de ΔS, uma variação parcial de S com respeito ao eixo X e a variável X, tá? E uma variação parcial de S com respeito a Y. É isso que eu gostaria que você se lembrasse, tá? Então, ela significa a variação infinitesimal de S igual a f de xy nas adjacências do ponto x0 e y0. Haja vista que ela computa o produto da taxa de variação por um incremento infinitesimal nessa região. Tá certo? Então, a gente pode colocar uma variação finita como a seguinte aproximação, olha. Eu multiplico ΔX, que é uma variação finita, pela taxa de variação del S, del X, e faço a mesma coisa com del S, del Y. Se eu dividir tudo por t, isso aqui vai dar ds dt, né, gente? Que era justamente aquela derivada aqui, ó, ds dt, tá?
Aí vai ficar delta x, delta t e delta x, delta y. Desculpa, aqui é delta t também. Tá? Beleza? Então, aqui, ó. E aqui é delta y. Ó, botei tudo errado aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Tá bom? Delta y, delta t. Beleza, gente? Olha o que acontece. No ato da gente tomar esse limite com que ΔT tende para zero, tá? Agora eu fiz besteira, tá? Quando a gente toma esse limite de ΔS por ΔT tendendo a zero, tá? Isso aqui faz com que a gente tome esses limites, que são aquelas derivadas que eu apresentei para vocês. Então, para que a igualdade se estabeleça, é preciso reduzir ΔT a zero, tá? Porque a gente vai aproximar isso de um valor tão pequeno quanto se queira. Ou seja, a gente pegou uma aproximação em que a gente aumentou essa variação ΔS e agora a gente vai diminuir até muito próximo de zero o ΔT para que a gente possa encostar uma coisa na outra, tá? Então, tomando o limite em que ΔT tende a zero, temos então a regra da cadeia para derivadas, que é isso aqui, ó. Se você tem uma função S que está escrito em termos de x e y são funções de uma variável paramétrica t, então o que, que você vai fazer? Ó? Se você quiser saber como S varia com respeito a t, você computa a derivada parcial de S com respeito a x e multiplica por dx dt. Ah, professor, o que é isso? Isso aqui mostra para a gente que a gente está olhando como a função S varia com respeito a t, mas olhando só a parte em que x varia, tá? Então, por isso que tem essa derivada parcial. Aqui, ó, então vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Taxa de variação de S com respeito a t é igual a taxa de variação em x, y igual a constante, tá, gente? E vezes a variação em t, tá? Mais, beleza, gente? Mais. Aí eu vou fazer a mesma coisa com y. Taxa de variação em y, x igual a constante, vezes a variação de y com t. Tá? Aqui de x em t. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Ó? Se eu quiser saber como S varia com t, eu pego e divido, quebro isso aqui em duas outras partes. Na variação de S com x, porque S depende de x, e da variação de x com t. E depois, né, a gente soma, tá, com a outra parte que está faltando, que é a de y. Então a gente varia S com respeito a y e multiplica pela variação de y com respeito a t. Tá certo? Então, existe um diagrama mnemônico para te ajudar a decorar essas derivadas, tá? Então, o diagrama de árvore, ele começa com a função S no topo da árvore e você vai movendo para baixo para que você una cada variável às variáveis das quais dependem diretamente por meio dos ramos. Assim, se S se liga a X e a Y, e essas são, por sua vez, unidas a T, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente liga X a Y e a Y, e depois a gente vai unir por T. Então, depois a gente rotula cada ramo com uma derivada cujo numerador, tá? Mas não é o numerador, mas a parte de cima da derivada, contém a variável do extremo superior daquele ramo e cujo denominador contém a variável que está no extremo inferior do mesmo ramo. Vamos ver como é que é esse diagrama. Ó. Vamos supor que z seja a nossa variável. A gente junta aqui, ó, esse ramo, a dependência da variação aqui, né? A dependência de z com x vai nos dar uma variação
de z com x mantendo y constante, que é expresso por essa derivada parcial, e depois a gente vê como x varia com respeito a t, ó. Então, ó, é essa vezes essa, mais essa outra parte da árvore. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dividir essa árvore aqui em duas partes. O Anton perdeu aqui a oportunidade de fazer isso, né? Porque ele ia botar aqui, ó, a parte, essa é a parte da variação aqui, ó. Deixa eu botar um quadrado aqui. Ah, mas eu ainda não fiz besteira. Pronto. Essa parte, ela indica aqui pra gente esse lado da variação, ó. Esse lado da árvore. E essa parte nos mostra esse lado. E a gente soma as duas partes. Por isso que a gente soma e por isso que a gente multiplica. Então, ó, z é função de y e y é função de t. Então a gente varia z, mas z também é função de y, por isso que entra uma derivada parcial. Varia z com respeito a y mantendo x constante e depois varia y com respeito a t. Vocês podem estar me perguntando aí, professor, mas não dá para a gente olhar como ocorre a variação dessa parada numa determinada direção? Dá, existe o conceito de derivada direcional que eu vou introduzir na aula 7 para vocês, tá? Então, por enquanto, a gente vai fazer sempre dessa maneira, mas as derivadas direcionais dependem das derivadas parciais também, tá, gente? Então, olha o que acontece, gente. Se a gente quiser fazer variar z, que é função de x e x e y são funções de t, então a gente, né, quebra isso em duas partes. Primeiro, eu vou separar a parte que varia com x e a parte que varia com y. Aí depois, feito isso, computadas as derivadas parciais, eu vou variar x com t e vou fazer y com t. Tá certo, gente? Então, é isso. Procedimento para... Agora complica, né, gente? F de xy, agora x e y são funções de outras variáveis, de duas variáveis independentes. Então a composição f de x de u de v e y de v expressa S como função de u e v. As derivadas em relação a u a v são, não tem diferença, tá? Z é função de u, tá? Por quê? Porque ele é função de x e de y, que são funções de u. Então, ao invés de a gente botar uma derivada total em relação a u, a gente vai computar como S varia em relação a x e depois como x varia em relação a u, mantendo o v constante, porque a gente só quer saber do u aqui. A gente faz a mesma coisa para o y. E para o v é igual, só muda o u por v. Aqui, ó, sempre eu com esse meu vício aqui de esquecer de mudar, né? Copia e não muda. Tá? Aqui, ó, o que que acontece? A gente faz a função z que depende, tá? Aqui não... Caramba, vou ajeitar isso aqui. Vou passar para vocês. A função z, f de xy, tá? Ela varia, tá? Com respeito a xy e xy variam com respeito ao IV. Então a gente muda S com respeito a x e x com respeito a v, se a gente quiser saber como z varia com respeito a v, e soma com a variação de S com respeito a y e S com respeito a v. Então agora a gente vai quebrar em duas outras árvores, tá? Então, ó, como é que é a nossa árvore aqui, ó? Z, x, y, só que x e y dependem de u e dependem de v. Beleza, gente? Se a gente quiser saber como z variar com respeito a u, a gente vai fazer o quê, ó?
Vai ligando aqui, deixa eu mudar a cor. Aqui, ó. Aqui e daqui para cá. Mas Z não é função de Y? É função de Y também. Então, a gente quer saber, né, como Z varia com respeito a Y. Mas Y é função de U. Como a gente está computando a taxa de variação em U, a gente faz isso. Tá? Então, ó, segue esse diagrama aqui. Se a gente quisesse em V, agora a gente vai colocar aqui, ó, Z com respeito a V. Agora eu vou botar em verde. Então, ó, Z varia com respeito a X e X varia com respeito a V. Beleza? Bom? Mas o Z também depende de Y e o Z também depende de V, né? Desculpa, o Y depende de V. É isso que significa. Veja que agora a gente tem dois caminhos para seguir nesse segundo ramo. Então ele vai pegar só uma parte, entende? Ele vai pegar só uma parte do ramo. Por isso que eu coloquei aqui em duas cores diferentes, tá bom, gente? Por quê, gente? A expressão é semelhante ao caso de uma variável, com a diferença de que não temos derivadas ordinárias agora. A razão para isso é que agora S, ou Z, no caso, a variável dependente é uma função de duas variáveis intermediárias, x e y, que são função de duas variáveis independentes, u e v. Dessa forma, por um lado, saberemos como S varia conforme mudaremos u e mantenhamos v constante. E, por outro, saberemos como a variável dependente muda conforme alteremos v e restringamos u a permanecer constante. É preciso computar as variações das variáveis intermediárias, pois elas também são funções de ambas as variáveis. As variáveis intermediárias são funções das variáveis dependentes, tá, gente? Desculpa, porque na verdade é melhor colocar assim, pois delas são funções ambas as variáveis independentes. Por isso que a gente soma essas derivadas, tá, gente? Então, por hoje, a gente termina a parte de apresentação do conteúdo aqui. Eu vou passar para resolver agora alguns exemplos. Abriu? Abriu, né? Hum, melhor nem responder, Microsoft. Vamos lá, exemplo um. Vamos lá. Seja f de xy igual a 2x ao cubo, y ao quadrado,
mais 2y mais 4x, tá? Encontre f y não, fx de 3 e fy de 3, tá? Veja, gente, calculemos a derivada parcial de f com respeito a x. Aqui, ó. Tá? Se você estiver muito aí confiante de que você lembra que f é uma função de duas variáveis, faça isso. Gente, então você vai fazer uma operação aqui, né? Vai fazer uma cirurgia aqui na derivada, tá? Na função, desculpa. Lembrando, gente, você vai fazer uma operação aqui. Você vai mexer nela, tá? Você vai operar nela. Ou você vai operar ela, né? Dependendo de alguns de vocês acabam até matando, né, a função, né? Como é que a gente vai fazer, gente? Olha lá. Derivada é em x. Eu vou marcar o que que a gente vai ter que derivar e o que ficar constante é preto, tá, gente? Então, o que que a gente vai precisar se preocupar? Com as coisas vermelhas, tá? As coisas pretas são mantidas constantes, tá? Assim, separamos a derivada em três somas. Regra da soma, né, gente? Olha lá, ó. Aí, naturalmente, eu vou, né, escrever isso aqui como a soma de del x de x quadrado, x ao cubo y ao quadrado, mais derivada parcial de x com respeito a 2y, tá? E aqui a derivada de 4x com respeito a x. Lembrando, eu vou colocar aqui em vermelho x para que você se lembre de que você está derivando em x, tá? Então, y é constante. A derivada de um polinômio segue a regra. É igual a x elevado a n. N, x elevado a n menos 1. Beleza? Então, no nosso caso, olha, x ao cubo. Tá? Quem é a derivada de x ao cubo? Cai o 3 e fica 3 menos 1, que é 2, tá? Ó, vai ficar 2. Pode tirar a constante de fora, tá, gente? Você pode tirar a constante. Ah, mas y não é constante, professor? Bem lembrado, jovem. Olha aqui, ó. Ah, não pode tirar a constante? Pode, mas a derivada de uma constante é zero, né? E aqui a gente tira a constante também. Deixa eu... Tá tão automatizado isso na minha cabeça que eu deveria tomar mais cuidado, né? Mas usando a regra do produto de constante vezes função, temos. Então aqui, ó, tirei as constantes de dentro da integral, da derivada. Aí a derivada de um polinômio segue essa regra, olha. Aqui nós temos um polinômio com n igual a 3, tá? Então, aqui o 3 cai, tá? Vou botar aqui entre parênteses o resultado dessa derivada. 3x elevado ao quadrado, tá? É o resultado dessa derivada. Então, essa derivada some. Derivada de 2y, y é uma constante,
então isso aqui é zero, tá? E 4, derivada de x com respeito a x, é 1, tá bom? Então, o que acontece, gente? Então, temos isso aqui, ó, 2, eu vou multiplicar 2 vezes 3 é 6, y ao quadrado, x quadrado. Zero é o elemento neutro da adição, então ele pode sumir, porque zero com qualquer coisa é zero, tá? Zero somado com qualquer coisa. A gente fica aí com 6x quadrado, ou 6x quadrado y quadrado mais 4, ou 6y quadrado x quadrado. Aplicando, né, a questão pede para você aplicar no ponto 1 e 3. Então, aplicando no ponto 1 e 3, lembrando que são par ordenado, então a ordem dele importa. O 1 é x, tá? Então, e o segundo, o 3 é 0, é o y, tá? Então, ó. Então, vou usar a mesma notação aqui, ó. Só que indicando que isso aqui está sendo aplicado no ponto 1 e 3. Aí, onde tem o y, eu coloco 3, tá? 3 ao quadrado. E onde tem x, eu boto 1 ao quadrado. 1, né? Tá? Tá aparecendo 63, eu vou botar um ponto. 3 ao quadrado é 9, 6 vezes 9 é 54, e 54 mais 4 é 58, tá certo? Passando para a derivada em y. Derivada parcial em relação a y. Então, vou pegar de novo a função, ó. Vamos derivá-la. Beleza? Aí a gente deriva aqui essa parada. Vamos lá fazer a mesma coisa, botar em vermelho o que vai mudar e deixar em preto o que permanece constante, tá bom? Usando a regra da soma, tá? Como é a regra da soma, gente? A derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza, gente? Então, olha, como na derivada parcial em y, x é mantido constante, então usaremos a regra do produto de constante vezes função para retirar as constantes da derivada. É isso que eu estou falando de explicar, gente, o que vocês estão fazendo. Não é simplesmente ir fazendo as contas e, é assim mesmo e dane-se, né? Tenha o mínimo de consideração pelo professor. Então aqui, ó, tira. E aqui, no caso, a gente não tem nada o que tirar, né? Porque aqui é derivada de uma constante só. Derivada de uma constante é nula. Então, o último termo aqui, né? E como x é constante, a y, né? Esse termo aqui é zero. Trocá-lo por zero. Aplicando as derivadas polinomiais, temos. Então, aqui, ó.
Derivada de y ao quadrado é 2y. Se você não sabe por quê, estude mais uma vez o conteúdo de cálculo 1 derivada. Tá? E a derivada de y com respeito a y é igual a 1. Zero é o elemento neutro da multiplicação, da soma, então, né, não dá nada aqui. Pronto, achamos a função derivada parcial de f em relação a y. Aplicando no ponto xy igual a 3, ó, isso aqui significa aplicando no ponto. Tá? Onde tem x eu boto 1 e onde tem y eu boto 3. 2 vezes 1 ao cubo é 2. Vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Mais 2 igual a 14. Veja, os resultados dão diferentes, porque a gente está olhando duas coisas distintas. Tá? Derivar com respeito a x e derivar com respeito a x mantendo y constante e derivar y com respeito, derivar a função com respeito a y mantendo x constante são duas coisas distintas. Tá bom, gente? Exemplo 2. Encontre as derivadas parciais. Ah, eu já fiz esse aqui. Tá. Eu já fiz esse aqui. É porque ele dizia para a gente determinar a derivada no ponto 1 e 3 de duas formas distintas. Aí agora ele manda a gente fazer a derivada parcial e depois aplicar no ponto. Eu prefiro assim, tá? Então eu já fiz dos dois jeitos. Determine del f, del x e del f, del y se S igual a x elevado à quarta seno de xy ao cubo, tá? Vamos lá. Calculemos a derivada parcial com respeito a x. Então, tá? Bora ver aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Beleza? Temos duas funções de x. Já que y é constante. Então, aplicando a regra do produto, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, derivada do primeiro vezes o segundo mais a primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos lá. Derivadas de funções polinomiais devem ser usadas para determinar a primeira derivada. A primeira das derivadas. Tá? Então, ó, isso aqui vai ser, ó, 4 vai cair
x elevado ao cubo. Beleza? Aqui a gente já pode tirar o vermelho porque a gente já executou a derivada. X a quarta também a gente já executou aqui, tá? Bom, gente, como é que a gente faz essa derivada aqui? Usemos a regra da cadeia, tá? Veja, gente, agora, tá? A gente está fazendo a função x, x e y não são funções de outras variáveis, tá? A gente está a gente está derivando x, seno de x e y ao cubo, como se y fosse constante. Então, isso é muito parecido com uma regra da cadeia de funções ordinárias. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Isso aqui, ó, eu vou chamar seno xy ao cubo, xy ao cubo é igual a u, tá? Então isso aqui vai ficar, ó, derivada parcial de seno de u com respeito a u vezes a derivada parcial de u, né, que é xy ao cubo com respeito a x. Beleza? Aí, gente, isso aqui já aproveita e já é uma revisão de regra da cadeia para você. Quem é a derivada do seno? É cosseno. Tá? Como a derivada do seno é o cosseno e a derivada de uma constante vezes função pode ser escrita como a constante vezes a derivada da função. Então, aqui, ó. A derivada de seno é cosseno de u, só que o u, né, ele é x y ao cubo, tá certo? E derivada de x, tá? A derivada de x é 1 e y ao cubo fica para fora aqui. Beleza, gente? Então acabamos de achar esse termo. Assim, a derivada em x fica y ao cubo cosseno de xy ao cubo. Beleza? Esse aqui é o resultado, né, da nossa derivada parcial. Façamos em y agora. Então, ó, eu vou pegar com respeito a y agora. Aí o x agora vai ficar preto, tá? E o x vai ficar preto e o y vai ficar vermelho. Então, olha aqui, gente. O que é que eu vou fazer? Nesse caso, temos o produto de uma constante por uma função. Por quê? Porque x é tomado constante na derivada parcial em y. Beleza? Então, olha o que acontece. Essa aqui é bem mais fácil, né? O x na quarta a gente joga para fora. E aqui a gente faz a mesma coisa, só que a regra da cadeia, né, que a gente fez lá em cima, só que assim, ó. Usando a regra da cadeia com u igual a x, xy ao cubo
Então, ó, aqui é com respeito a y, né? O que que muda? É o y, e o x permanece constante. Então, aqui, ó. Uma for what? Aqui, ó. Pronto. Então, aqui, gente, ó. Derivada de seno de u é cosseno de u, que é xy ao cubo, tá? Aqui em cima. E aqui vai ficar x vezes a derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Logo, o f deu y aqui, né? Tá. Aí eu vou pegar esse resultado do que nós obtivemos aqui, né? A derivada de seno de x y ao cubo com respeito a y. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Vou escrever isso como 3y ao quadrado, x elevado à quinta, não é isso? É isso mesmo. Vezes cosseno de x y ao cubo. Tá bom? Exemplo 3. Seja f de xy igual a x ao quadrado y mais 5y ao cubo, determine a inclinação da superfície S na direção X no ponto 1 e menos 2. Quando ele fala a inclinação da superfície, tá? Na direção X, ele pega um ponto, um plano Y constante, faz uma interseção com a curva e quer saber como é que varia, né, a inclinação dessa reta e fixa um ponto, ele quer saber como é que esse ponto, tá? Como é a inclinação da reta tangente a esse ponto, tá? Isso equivale a tomar a derivada. Tá? Parcial em relação a x, tá? Então, essa aqui é a letra A. Vamos lá, derivar isso aqui, né? Agora eu vou fazer sem vermelho, só para você sentir o drama aí, tá? Bom, separando em duas partes, por conta da regra da soma. Aqui, ó. Pronto. Bom, o segundo termo é uma derivada em relação, parcial em relação a x, com y, né? Ou seja, y é mantido constante. É, de uma função de y. Logo, é nulo, né? Então, tudo isso só para dizer que é zero? É, porque senão vocês ficam sem entender por quê, aí depois ficam, você não explica. Tá? Aqui, ó. O primeiro termo, como é uma derivada em relação a x, y pode sair dela quando estiver multiplicando. Então, ó. Então, ó, y vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, aqui é 2xy. Aí a gente tem que ir aplicando no ponto
1 e menos 2. Tá? Onde tem x, eu boto 1 e menos 2, né? Onde tem x, eu jogo 1. Onde tem y, menos 2. Sempre assim, o x é o primeiro e o y é o segundo. Então, 2 vezes 1 vezes menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 2. E menos 2 com 2 dá menos 4. Tá? Pelo amor de Deus, treinem jogo de sinal em casa. Senão eu vou ter que começar a dar bicuda em vocês porque vocês já estão no cálculo 2. Tá? Letra B. Tá? Ele quer saber agora, né? Ele, né? Eu, né? Determine a inclinação da superfície é, f de xy na direção y no ponto 1 e menos 2. Tá? Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com respeito a y. Tá? Usando a regra da soma. Tá? Beleza, gente? Aí a gente tem isso aqui, ó. Os dois termos têm uma função de y. Então, usando no primeiro termo a regra do produto de constante vezes função. Por quê, gente? Porque o x aqui é constante na derivada parcial em y. Então, ó, o x ao quadrado rasga. E no segundo também. Vai dar nos dois termos. Beleza? Aplicando a regra da derivação de polinômios, temos. Tá aqui, ó. Derivada de y com respeito a y é 1. Aí eu já tiro, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. Multiplicar por 1 não muda em nada a sua expressão, tá? Y ao cubo, tá? Ele vai dar 3y ao quadrado. Por quê, professor? Se você já deve ter sabido lá do cálculo 1, mas eu vou explicar de novo, porque eu sou uma pessoa paciente. Eu sou paciente pra cacete. Isso aqui, ó, gente, foi o que eu acabei de falar ali em cima. X elevado a n, tá? Deu x, dx, oh, caramba, dx na n dx, ele é nx elevado a n menos 1. Então aqui tem 2. Tinha 3, desculpa. Cai o 3 e tira 1 lá de cima. Cai o expoente e tira 1 lá de cima. Então aqui era y ao cubo, cai o 3, tira 1, fica 2. Tá certo, gente? Então, isso aqui será 15 y ao quadrado mais x quadrado. Aplicando no ponto 1 e menos 2, temos. Gente, outra coisa. Um número negativo elevado ao quadrado, ele vai dar sempre positivo, porque é ele vezes ele mesmo, e menos com menos dá mais, tá? E aqui 1 ao quadrado, tá? Então isso aqui é 60, né? Porque é 15 vezes 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que é 4. 60 mais 1, 61. Beleza?
Agora começam as alopressões, tá? Exemplo. uh, exemplo. Cadê? 03? Exemplo 4. Seja f de xy igual a y quadrado elevado a x, tá? Mais y. Não, minto. É a mesma lá de cima? Não, não. X quadrado, esse aqui é o exemplo 5. Tô pulando já na frente já. Uma fome desgraçada aqui, que são 10, 20 para as 11. X na quarta, y. Tá? Determine, tá? As derivadas parciais de segunda ordem de f, x, y. Ah, essa aqui é legal, tá? Vamos começar pelas... Comecemos pelas derivadas mistas, tá? Então, ó, eu vou começar pela derivada em y, derivada segunda, tá? De y e x. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. D2f del x del y, tá? Que equivale a você tomar a primeira derivada em y, depois a derivada em x. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Vou meter a função aqui, ó. Vamos calcular como ela, né? Botar em vermelhinho de novo para você sentir, né, a diferença do que é derivar, mostrando aí quem varia e quem não varia. Bom? Vamos lá. Então, assim, usando as regras da soma e de produto de constante vezes função, tá? Aqui, ó. Então, eu vou pegar, eu vou trabalhar só com a derivada em y aqui, ó. Tá bem, gente? Aí, ó, o que é constante eu vou tirar também já. Beleza? Ó, agora aplicando as derivadas polinomiais, aqui, ó. Isso aqui vai ficar 3y ao quadrado, tá? Você já é bem grandinho, já sabe, né? A partir de 3 exemplos que eu já rememorei do cálculo, isso aqui. E del y é 1, beleza? Agora nós vamos derivar em x, tá? Então, usando as regras de soma e de produto de constante vezes função, novamente. Gente, quando você termina de derivar e quando você termina de integrar, o sinal de derivação e de integração ele some, tá, gente? Porque você já fez a operação. Se ele continuar lá, você está denotando que você tem que fazer de novo, tá? Então aqui, ó. Aí eu vou tirar esse. Pronto. Beleza? Aí, ó, aqui tem uma constante, que é 3y ao quadrado, que a gente está derivando em relação a x, mantendo y constante. Beleza? Aqui não tem mais nada. Então, aplicando
as derivadas polinomiais. Derivada de x² com respeito a x é 2x, tá, gente? Então eu já vou colocar aqui 6xy. E derivada de x na quarta é 4x elevado à terceira. Beleza? Bom, esse é o nosso resultado, tá? Tentemos agora inverter a ordem de derivação. Então, ó, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou manter o vermelhinho aqui para você ver, né? Olha, o y agora vai para fora, o x vai para dentro. O y vai para fora, o x vai para dentro. A gente vai trocar a ordem também aqui, ó. Beleza? Aí, gente, ó, naturalmente a gente não quer mais derivar y primeiro, a gente quer derivar o x primeiro. Aí eu vou colocar o x em vermelho aqui. Tudo tem x, eu vou botar em vermelho. Beleza? Então, usando as regras da soma e de produto de constante vezes função, beleza? Ó, y ao cubo, vou pegar aqui, ó. Agora eu vou tirar esse daqui do meio, ele já está aqui. Então, vou usar a regra da soma, ó. Ou seja, a regra da soma é separar a derivada da soma numa soma de derivadas, beleza? Aí, constante vezes função. Isso aqui é uma constante, então ela sai para fora, o pleonasmo, né? E ela sai também, tá? O y aqui nesse segundo termo. Aplicando as derivadas polinomiais, derivada de x² é 2x, tá, gente? E a derivada de x na quarta é 4x ao cubo. Beleza? Agora nós vamos derivar em y. Beleza. Então, assim, usando as regras da soma e de produto de constante vezes função, vocês devem estar enjoados já disso aqui, mas é para vocês enjoarem mesmo, até vocês não aguentarem mais e vocês finalmente usarem, lembrarem disso na hora da prova. Beleza? Ó aqui, ó. Aí, ó, quem que é constante? Está em preto, né? Então, tá constante sai. Beleza? Aplicando as regras de derivação polinomial. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 6x y ao quadrado. Tá? Derivada de y com respeito a y é 1. Gente, olha. Qual é o resultado que a gente obteve? 6xy ao quadrado. Vou pegar aqui, ó. Vou copiar e vou botar lá embaixo, ó. Tinha a ordem trocada, né? 6xy ao quadrado mais 4x ao cubo. Era isso que eu estava falando para vocês. Essas derivadas mistas, esse exemplo é muito interessante por conta disso. Ele nos mostra que quando as funções são contínuas,
Tanto faz você derivar primeiro um, segundo o outro. Então, não precisa se preocupar com a ordem da derivação, até porque eu só vou apresentar funções contínuas para vocês, tá certo, gente? Vamos lá, exemplo 5. É o último esse aqui? Não, tem um. O último exemplo. Não, tem mais dois exemplos de regra da cadeia, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Seja f de x, y igual a y quadrado e elevado a x mais y, determine f de x, y, y. Tá? Lembrando, quando a notação tá assim, você começa a derivar da esquerda para a direita, tá? Então, o que é f de x, y, y? Isso aqui é a derivada de f com respeito a x, seguida por uma derivada segunda em y. Beleza? Assim, vamos lá. Vamos meter aqui, ó, a função. Vamos derivar com respeito a quê? Em relação a x primeiro. Então, quem são as funções que não são constantes? E na x, porque depende de x. Então, né, aplicando a regra de constante vezes função e de constante vezes função, aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui morre, isso aqui. Bom, constante vezes função aqui, né? Tá? Bom, o segundo termo é zero, pois y é tomado constante. Então, e o primeiro termo tem como derivada a própria exponencial. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse aqui some, e isso aqui vai ficar e elevado a x. Beleza? Agora a gente vai derivar y, né? Duas vezes. Usando a regra de constante vezes função, produto de constante por função. E na x sai das duas derivadas, tá, gente? E isso aqui vai ficar, ó, derivada em y. Aí eu vou aplicar aqui a primeira derivada, né? Aí fica a derivada de y ao quadrado é 2y, tá? Aí o 2 sai. E aí a gente fica com a derivada de y com respeito a y. E, finalmente, a derivada terceira com respeito a x e y, ela é 2e elevado a x. Beleza? Exemplo 6. Beleza. Suponha que S igual a x quadrado y e que x igual a t quadrado e y igual a t ao cubo. Use a regra da cadeia
para encontrar a variação de S. A taxa de variação de S com respeito a T. De dois modos. Pela regra da cadeia e pela aplicação direta. Tá? Ela é derivada parcial de S com respeito a x, dx dt, mais essa mesma parafernália aqui com respeito a y. Beleza? Então, quem é del S del x? E tá? Se você derivar isso aqui, ó, x quadrado y vai cair 2x e o y é constante, vai ficar 2xy. Beleza, gente? E del S del y, se você pegar lá em cima x quadrado y, del S del y sai o x quadrado, fica a derivada de y com respeito a y, resulta em x quadrado. Beleza? Além de dx dt. Quem é a derivada de x? X é t quadrado. A derivada de x é 2t. E quem é y? T ao cubo. Né? dy dt igual a 3t quadrado. Beleza? Assim, aqui, ó. Vamos encaixar, ó. Aqui del x é 2xy. Dx dt é 2t. Aí, x quadrado. Tá? Pronto. Agora, escrevendo x e y, escrendo x e y com respeito a... de forma paramétrica, né? O x, ele era t quadrado e y t ao cubo. Então, eu vou trocar x por t quadrado e y por t ao cubo. Tá? Então, x quadrado vai ficar t ao quadrado, que é t na quarta. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, 2t elevado a 4t elevado a sexta, tá? Conserva a base e somos expoentes quando é produto de potência da mesma base. Então, aqui mais 3t na sexta, né? É 7t na sexta, no final das contas. Tá? É igual a 7t na sexta. Beleza? Pelo modo B, aplicação direta. Vocês vão ficar puto comigo, né? Beleza, tudo bem. Eu consigo aguentar. Então, você pega aqui, ó. S de x de t, y de t. Aqui é t elevado ao quadrado e aqui é t elevado ao cubo. O x é t ao cubo.
Logo, isso aqui é t elevado à sétima, tá? É t elevado à quarta vezes, porque é 2, t ao quadrado, quando é potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui, fundamentos de cálculo. Se você não sabe isso, tem que estudar mais. Tá? T na sétima. Derivando com respeito a t, temos ds dt igual a 7t elevado à sexta. Por quê, professor? Cai o 7 e tira 1. Beleza, gente? Depois desses exemplos, eu espero que vocês pratiquem em casa, tá? E que vocês cheguem bem para fazer os exercícios. Quarta-feira que vem eu entrego as provas.